revisão da segunda avaliação de matemática, nós vamos falar sobre 3 tópicos muito importantes no qual nós estudamos: leitura de dados em tabelas, aproximações, leitura e escrita numérica. Leitura de dados em tabelas. Aqui temos exemplos de uma tabela, onde nós temos colunas e linhas. Quais são as colunas? São as em sentido vertical, de cima para baixo. E as linhas são no sentido horizontal, de um lado para o outro. Onde nós temos informações e dados. Isso é uma tabela. Tabela é onde nós temos linhas, colunas que têm informações e dados. E a leitura de dados em tabelas é a gente fazer a leitura dos dados que existem na tabela, os números, as informações. Aqui nós temos o exemplo de uma tabela, onde fala o mês, e na outra coluna fala matrícula de novos alunos. A quantidade de alunos matriculados no mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Cada mês existe um número de matrículas de alunos. Já em aproximações, nós temos uma tabela aqui com um exemplo, que está escrito: calcule mentalmente as operações e pinte os retângulos que apresentam os resultados que mais se aproximam. Aqui nesse primeiro, nós temos o número 1100 menos 410. Qual seria o resultado dessa operação? Você vai calcular e o resultado dessa operação você vai identificar aqui qual desses 3 números, 700, 600 ou 800, se aproximam do resultado dessa operação. E assim no segundo, no terceiro e no quarto quadrado. Esse é o tópico aproximações. Um exemplo bem básico para que nós possamos revisar. Sobre leitura e escrita numérica. Aqui temos um exemplo do número 7.340.000. Quais são as formas de escrever esse número? De ler e escrever esse número. A primeira forma, nós vamos escrever ele por extenso. 7.340.000. Na segunda forma, nós vamos apenas botar um número. 7.340.000. A terceira forma de escrever esse número é botando 7.340 milhares. O número foi abreviado na classe dos milhares, e isso significa que devemos multiplicar o 7.340 por 1.000, o que resulta em 7.340.000. Ok? E a quarta forma é nós usarmos a vírgula e escrevendo a maior classe. Existe a classe das unidades, a classe dos milhares, a classe dos milhões e a classe dos bilhões. Nesse número 7.340.000, a maior classe dele é a dos milhões. Então, nós vamos separar o número que indica a maior classe, que é o 7, põe a vírgula, o 3 e o 4, e botamos ao lado a classe maior, que é o dos milhões. Esse foi um pequeno resumo, uma pequena revisão do que nós estudamos sobre matemática.